Ética a Nicômaco, de Aristóteles. Livro 1. Admite-se geralmente que toda arte e toda investigação, assim como toda ação e toda escolha, tem em mira um bem qualquer, e por isso foi dito, com muito acerto, que o bem é aquilo a que todas as coisas tendem. Mas observa-se entre os fins certa diferença. Alguns são atividades, outros são produtos distintos das atividades que os produzem. Onde existem fins distintos das ações, são eles por natureza mais excelentes do que estas. Ora, como são muitas as ações, artes e ciências, muitos são também os seus fins. O fim da arte médica é a saúde, o da construção naval é o navio, o da estratégia é a vitória e o da economia é a riqueza. Mas, quando tais artes se subordinam a uma única faculdade, assim como a selaria e as outras artes que se ocupam com os aprestos dos cavalos, se incluem na arte da equitação, e esta, juntamente com todas as ações militares, na estratégia, há outras artes que também se incluem em terceiras. Em todas elas, os fins das artes fundamentais devem ser preferidos a todos os fins subordinados, porque estes últimos são procurados a bem dos primeiros. Não faz diferença que os fins das ações sejam as próprias atividades ou algo distinto destas, como ocorre com as ciências que acabamos de mencionar. Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo, e tudo mais é desejado no interesse desse fim, e se é verdade que nem toda coisa desejamos com vistas em outra, porque então o processo se repetiria ao infinito. É inútil e vão nosso desejar. Evidentemente, tal fim será bem, ou antes o sumo bem. Mas não terá o seu conhecimento, porventura, grande influência sobre essa vida? Semelhantes a arqueiros que têm um alvo certo para a sua pontaria, não alcançaremos mais facilmente aquilo que nos cumpre alcançar. Se assim é, esforcemo-nos por determinar, ainda que em linhas gerais, apenas o que seja ele e de qual das ciências ou faculdades constitui o objeto. Ninguém duvidará de que seu estudo pertença à arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se pode chamar arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela que determina quais as ciências que devem ser estudadas no Estado, quais são as que cada cidadão deve aprender e até que ponto. E vemos que até as faculdades tidas em maior apreço, como a estratégia, a economia e a retórica, estão sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger as das outras, de modo que essa finalidade será o bem humano, ou seja, o bem comum. Com efeito, ainda que tal fim seja o mesmo, tanto para o indivíduo como para o Estado,
O deste último parece ser algo maior e mais completo, quer a atingir, quer a preservar. Embora valha bem a pena atingir esse fim para um indivíduo só, é mais belo e mais divino alcançá-lo para uma nação ou para as cidades-estados. Tais são, por conseguinte, os fins visados pela nossa investigação, pois que isso pertence à ciência política numa das acepções do termo. Nossa discussão será adequada se tiver tanta clareza quanto comporta o assunto, pois não se deve exigir a precisão em todos os raciocínios por igual, assim como não se deve buscá-la nos produtos de todas as artes mecânicas. Ora, as ações belas e justas que a ciência política investiga admitem grande variedade e flutuações de opinião, de forma que se pode considerá-las como existindo por convenção apenas, e não por natureza. E em torno dos bens há uma flutuação semelhante, pelo fato de serem prejudiciais a muitos. Houve, por exemplo, quem perecesse devido à sua riqueza e outros por causa de sua coragem. Ao tratar, pois, de tais assuntos e partindo de tais premissas, devemos contentar-nos em indicar a verdade aproximadamente em linhas gerais, e ao falar de coisas que são verdadeiras apenas em sua maior parte e com base em premissas da mesma espécie, só poderemos tirar conclusões da mesma natureza. E é dentro do mesmo espírito que cada proposição deverá ser recebida, pois é próprio do homem culto buscar a precisão em cada gênero de coisas, apenas na medida em que a admite a natureza do assunto. Evidentemente, não seria menos insensato aceitar um raciocínio provável da parte de um matemático do que exigir provas científicas de um retórico. Ora, cada qual julga bem as coisas que conhece, e dessas coisas ele bem bom juiz. Assim, o homem que foi instruído a respeito de um assunto é bom juiz nesse assunto. E o homem que recebeu instrução sobre todas as coisas é bom juiz em geral. Por isso, um jovem não é bom ouvinte de preleções sobre ciência política. Com efeito, ele não tem experiência dos fatos da vida, e é em torno destes que giram as nossas discussões. Além disso, como tende a seguir as suas paixões, tal estudo lhe será vão e improfícuo, pois o fim que se tem em vista não é o conhecimento, mas a ação. E não faz diferença que seja o jovem em anos ou no caráter. O defeito não depende da idade, mas do modo de viver e de seguir um após outro cada objetivo que lhe depara a paixão. A tais pessoas, como aos incontinentes, a ciência não traz proveito algum, mas aos que desejam e agem de acordo com um princípio racional, o conhecimento desses assuntos fará grande vantagem. Sirvam, pois, de prefácio estas observações sobre o estudante,
a espécie de tratamento a ser esperado e o propósito da investigação. Retomemos nossa investigação e procuremos determinar, à luz deste fato, que todo conhecimento e todo trabalho visa algum bem. E quais afirmamos ser os objetivos da ciência política e qual é o mais alto de todos os bens que se podem alcançar pela ação. Verbalmente, quase todos estão de acordo, pois tanto o vulgo como os homens de cultura superior dizem ser esse fim a felicidade e identificam o bem viver e o bem agir como o ser feliz. Diferem, porém, quanto ao que seja a felicidade, e o vulgo não o concebe do mesmo modo que os sábios. Os primeiros pensam que seja alguma coisa simples e óbvia, como o prazer, a riqueza ou as honras. Muito embora discordem entre si, e não raro, o mesmo homem a identifica com diferentes coisas, com a saúde, quando está doente, e com a riqueza, quando é pobre. Conscios de sua própria ignorância, não obstante admiram aqueles que proclamam algum grande ideal inacessível à sua compreensão. Ora, alguns têm pensado que, à parte esses numerosos bens, existe outro que é autossubsistente e também é causa da bondade de todos os demais. Seria talvez infrutífero examinar todas as opiniões que têm sido sustentadas a esse respeito. Basta considerar as mais difundidas ou aquelas que parecem ser defensáveis. Não percamos de vista, porém, que há uma diferença entre os argumentos que procedem dos primeiros princípios e os que se voltam para eles. O próprio Platão havia levantado esta questão, perguntando como costumava fazer. Nosso caminho parte dos primeiros princípios ou se dirige para eles. Há aí uma diferença, como há num estádio, entre a reta que vai dos juízes ao ponto de retorno e o caminho de volta. Com efeito, embora devamos começar pelo que é conhecido, os objetos de conhecimento o são em dois sentidos diferentes. Alguns para nós, outros na acepção absoluta da palavra. É de presumir, pois, que devamos começar pelas coisas que nos são conhecidas a nós. Eis aí porque, a fim de ouvir inteligentemente, há preleções sobre o que é nobre e justo, e em geral sobre temas de ciência política, é preciso ter sido educado nos bons hábitos. Porquanto, o fato é o ponto de partida, e se for suficientemente claro para o ouvinte, não haverá necessidade de explicar por que é assim. E o homem que foi bem educado já possui esses pontos de partida ou pode adquiri-los com facilidade. Quanto àquele que nem os possui, nem é capaz de adquiri-los, que ouça as palavras de Hesíodo.
Ótimo é aquele que de si mesmo conhece todas as coisas. Bom o que escuta os conselhos dos homens judiciosos. Mas o que por si não pensa, nem acolhe a sabedoria alheia, esse é, em verdade, uma criatura inútil. Voltemos, porém, ao ponto em que havia começado esta digressão. Ao julgar pela vida que os homens levam em geral, a maioria deles, e os homens de tipo mais vulgar, parecem, não sem certo fundamento, identificar o bem ou a felicidade com o prazer. E por isso, amam a vida dos gozos. Pode-se dizer, com efeito, que existem três tipos principais de vida. A que acabamos de mencionar, a vida política e a contemplativa. A grande maioria dos homens se mostram em tudo iguais e escravos, preferindo uma vida bestial, mas encontram certa justificação para pensar assim no fato de muitas pessoas altamente colocadas partilharem os gostos de Sardanapalo. A consideração dos tipos principais de vida mostra que as pessoas de grande refinamento e índole ativa identificam a felicidade com a honra, pois a honra é, em suma, a finalidade da vida política. No entanto, afigura-se demasiado superficial para ser aquela que buscamos, visto que depende mais de quem a confere que de quem a recebe, enquanto o bem nos parece ser algo próprio de um homem e que dificilmente lhe poderia ser arrebatado. Dir-se-ia, além disso, que os homens buscam a honra para convencerem-se a si mesmos de que são bons. Como qualquer que seja, é pelos indivíduos de grande sabedoria prática que procuram ser honrados, e entre os que os conhecem, e ainda mais em razão da sua virtude. Está claro, pois, que para eles, ao menos, a virtude é mais excelente. Poder-se-ia mesmo supor que a virtude, e não a honra, é a finalidade da vida política. Mas também, ela parece ser de certo modo incompleta, porque pode acontecer que seja virtuoso quem está dormindo, quem leva uma vida inteira de inatividade, e mais ainda, ela é compatível com os maiores sofrimentos e infortúnios. Ora, salvo quem queira sustentar a tese a todo custo, ninguém jamais considerará feliz um homem que vive de tal maneira. Quanto a isto, basta, pois, o assunto tem sido suficientemente tratado, mesmo nas discussões correntes. A terceira vida é a contemplativa, que examinaremos mais tarde. Quanto à vida consagrada ao ganho, é uma vida forçada, e a riqueza não é evidentemente o bem que procuramos. É algo de inútil, ou seja, é algo de útil, nada mais, e ambicionado no interesse de outra coisa. E assim, antes deveriam ser incluídos entre os fins os que mencionamos acima,
porquanto são amados por si mesmos, mas é evidente que nem mesmo esses são fins. E contudo, muitos argumentos têm sido desperdiçados em favor deles. Deixamos, pois, este assunto. Seria melhor, talvez, considerar o bem universal e discutir a fundo o que se entende por isso. Embora tal investigação não seja dificultada pela amizade que nos une àqueles que introduziram as formas, no entanto, os mais ajuizados dirão que é preferível e que é mesmo nosso dever destruir o que mais de perto nos toca a fim de salvaguardar a verdade, especialmente por sermos filósofos ou amantes da sabedoria. Porque, embora ambos nos sejam caros, a piedade exige que honremos a verdade acima de nossos amigos. Os defensores dessa doutrina não postularam formas de classes dentro das quais reconhecessem prioridade e posterioridade. E por essa razão não sustentaram a existência de uma forma a abranger todos os números. Ora, o termo bem é usado tanto na categoria de substância como na de qualidade e na de relação. E o que existe por si mesmo, isto é, a substância, é anterior por natureza ao relativo. Este, de fato, é como uma derivação e um acidente do ser. De modo que não pode haver uma ideia comum por cima de todos esses bens. Além disso, como a palavra bem tem tantos sentimentos quanto ser, né? Visto que é predicada tanto na categoria de substância como de Deus e da razão, quanto na de qualidade, isto é, das virtudes, na de quantidade, isto é, daquilo que é moderado, na de relação, isto é, do útil, na de tempo, isto é, da oportunidade apropriada, na de espaço, isto é, do lugar apropriado. Está claro que o bem não pode ser algo único e universalmente presente, pois se assim fosse, não poderia ser predicado em todas as categorias, mas somente numa. Ainda mais, como das coisas que correspondem a uma ideia, a ciência é uma só. Haveria uma única ciência de todos os bens. Mas o fato é que as ciências são muitas, mesmo das coisas que se incluem numa só categoria, da oportunidade. Por exemplo, pois que a oportunidade na guerra é estudada pela estratégia e na saúde pela medicina, enquanto a moderação nos alimentos é estudada por esta última e nos exercícios pela ciência da ginástica. E alguém poderia fazer esta pergunta: que entendem eles, afinal, por esse em de cada coisa, já que para o homem em si e para o homem em particular
a definição de homem é a mesma. Porque, na medida em que forem homem, não diferirão em coisa alguma, e assim sendo, tampouco diferirão o bem em si e os bens particulares na medida em que forem bem. E, por outro lado, o bem em si não será mais bem pelo fato de ser eterno. Assim como aquilo que dura muito tempo não é mais branco do que aquilo que parece no espaço, ou seja, perece no espaço de um dia. Os pitagóricos parecem fazer uma concepção mais plausível do bem quando colocam o 1 na coluna dos bens. E esta opinião, se não nos enganamos, foi adotada por Espeusipo. Mas deixemos esses assuntos para serem discutidos noutra ocasião. Poder-se-á objetar ao que acabamos de dizer oportunamente que os platônicos não falam de todos os bens e que os bens buscados e amados por si mesmos são chamados bons em referência a uma forma única, enquanto os que de certo modo tendem a produzir ou a preservar estes ou a afastar os seus opostos são chamados bons em referência a estes e num sentido subsidiário. É evidente, pois, que falamos dos bens em dois sentidos. Uns devem ser bens em si mesmos e outros em relação aos primeiros. Separemos, pois, as coisas boas em si mesmas das coisas úteis e vejamos se as primeiras são chamadas boas em referência a uma ideia única. Que espécie de bens chamaríamos bens em si mesmos? Serão aqueles que buscamos, mesmo quando isolados dos outros, como a inteligência, a visão e certos prazeres e honras. Estes, embora também possamos procurá-los tendo em vista outra coisa, seriam colocados entre os bens em si mesmos. Ou não haverá nada de bom em si mesmo, senão a ideia do bem. Nesse caso, a forma se esvaziará de todo o sentido. Mas, se as coisas que identificamos também são boas em si mesmas, o conceito do bem terá de ser idêntico em todas elas, assim como o da brancura é idêntico na neve e no alvaiade. Mas quanto à honra, à sabedoria e ao prazer, no que se refere à sua bondade, os conceitos são diversos e distintos. O bem, por conseguinte, não é uma espécie de elemento comum que corresponda a uma só ideia, mas que entendemos, então, pelo bem. Ou seja, que entendemos pelo bem. Não será, por certo, como uma dessas coisas que só por causalidade tem o mesmo nome. Serão os bens uma só coisa por derivarem de um só bem, ou para ele contribuírem, ou antes serão um só por analogia? Inegavelmente, o que a visão é para o corpo, a razão é para a alma. E da mesma forma em outros casos. Mas talvez seja preferível, por ora, deixarmos de lado esses assuntos, visto